Então, e outra coisa, existem diferentes tipos de câncer de mama ou todo câncer de mama, quando se fala em câncer de mama, parece que é um só. E não é, né? Você pode esclarecer para nós também, doutora, se são vários tipos diferentes, tanto benigno quanto maligno. Como é que é essa neoplasia em si? Como é que é esse câncer, esse tumor em si? Então, quando a gente tá falando em câncer, né, a gente fala em neoplasia maligna, né? Então, falou a palavra câncer, já se entende que é maligno, né? A gente tem as neoplasias benignas, que daí não são cânceres, né? Interessante. A gente tem várias alterações na mama que podem ser, né? Enfim, desde um fibroadenoma, enfim, algumas outras alterações que são benignas mesmo, que são nódulos benignos na mama, que a gente só faz acompanhamento mesmo com ultrassom ou mamografia, né? E quando a gente fala, então, de câncer de mama, a gente está falando em nódulo maligno. E realmente, assim, não existe só um tipo de câncer de mama, né? O câncer de mama, ele vai variar conforme os receptores que a gente encontra quando a gente vai olhar lá na patologia no microscópio, sabe? Então, esses receptores, eles vão nos dizer como se fosse, assim, a gente fala o sobrenome do câncer, né? Então, a gente vai saber bem certinho qual que é o câncer e qual que são os receptores que o câncer tem para saber exatamente como eu vou agir com o tratamento. E também ele nos dá a ideia, assim, de prognóstico, né? De perspectivas, assim, de resposta ao tratamento e perspectivas de cura, né? Enfim, né? Esse tipo de situação, assim. Então, por exemplo, quanto tempo o paciente, por exemplo, pode vir a desenvolver metástases, essas questões, assim, a gente consegue ter uma ideia com esse resultado da imunohistoquímica, que é a avaliação no microscópio lá, né? Como é que é o nome desse exame, avaliação? Desculpa, você pode esclarecer para nós o que é essa avaliação e como ela é feita também? Porque eu também não conheço, né? E é algo muito específico, né? Isso. Então, primeiro, a mulher faz ou a biópsia ou na cirurgia, né? E a gente faz a avaliação anatomopatológica, né? Que é olhar no microscópio, né? Que vai ser o patologista que vai fazer, um médico especializado nessa área, né? Ele vai olhar no microscópio e ele vai conseguir nos dizer que tem algum tumor ali, né? E ele consegue olhar algumas características que falam a favor de ser parecido com o tecido da mama, ou enfim, conforme a localização da biópsia que a gente vai fazer, né? E depois a gente faz, então, um exame que é o estudo imunohistoquímico. O estudo imunohistoquímico, ele consiste em a gente colocar alguns marcadores, como se fossem anticorpos, nessa peça, que vão se ligar à peça se ela tiver esses marcadores presentes. Então, esses anticorpos, eles se ligam ali, a gente fala como se fosse assim, eles brilham no microscópio. Então, a gente consegue enxergar eles. Eles têm uma coloração específica e a gente consegue enxergar eles no microscópio. Se eles vão colorir a peça ali, né? Eu vou colocar marcador, por exemplo, para estrogênio, para progesterona, que são os principais, e para o HER2, né? Então, eu coloco esses marcadores e analiso na lâmina também. Quem faz esse trabalho também é o médico patologista daí, né? E ele vai nos dizer, então, se a gente tem a presença desses receptores ou não, e a gente vai definir o tratamento da paciente, então, conforme isso. Desde a quimioterapia, né? Se a gente vai fazer quimio antes da cirurgia ou depois, que tipo de quimioterapia a gente vai fazer, né? E o tratamento subsequente, então, depois, né? Se a gente vai fazer algum tratamento com comprimido, aquele comprimido que a gente usa por 5 anos para alguns tipos de cânceres de mama, ou se a gente vai fazer um soro que a gente faz por 1 ano, né? Então, vai depender dessas alterações que a gente vai encontrar na peça.